Brasil, 2-1, até que enfim, né? Acabou o jogo com a vitória brasileira. Que tensão, galera. Não sei vocês, mas eu aqui, cada bola que vinha pro lado da defesa brasileira, eu tava chutando o sofá daqui de casa. E, enfim, conseguimos sair com a vitória, 2-1. Espetacular jogo frenético, daquele cansativo pra caramba. Mas não vim aqui pra falar sobre o jogo do Brasil e Japão. E sim, quero mostrar um lado que você talvez não saiba, onde o Japão tem, sim, uma larga vantagem em cima do Brasil, e esse lado é o lado que preocupa a gente. Afinal de contas, dentro de campo, o Brasil mostrou que ele é superior, mostrou que ele tem a camisa pentacampeã, não é à toa. Mas, e fora das quatro linhas? Como que o Brasil tá em outros quesitos da sociedade quando se compara com o Japão? Vamos falar de algo sério agora. Eu enumerei aqui 9 características na sociedade que você precisa saber, 9 índices onde o Japão tá ganhando da gente de lavada, ou seja, é praticamente 9-0 do Japão contra o Brasil. E esses índices eu quero mostrar pra você aqui agora, então não sai desse vídeo, que esse vídeo tá espetacular e o nono vai surpreender você. Então bora lá pro vídeo. A seleção brasileira já enfrentou a seleção japonesa em jogos oficiais 15 vezes. Das 15 vezes, ela levou melhor em 12 dessas participações, contando com o jogo de hoje. Teve um empate e 2 derrotas. Mas eu não quero aqui falar sobre o jogo em si e nem sobre a seleções, porque no quesito futebol, o Brasil mostra sim uma superioridade numérica avassaladora em cima da seleção japonesa, embora a seleção do Japão vem melhorando a cada ano que passa, a cada Copa ele vem chegando mais forte e tá mostrando um crescimento, mas no final das contas a camisa do Brasil ainda pesa sobre a seleção japonesa. Então eu quero mostrar dados que talvez ninguém esteja olhando, mas ligam um sinal vermelho de que a nossa população e os nossos governantes precisam se atentar em muito, porque quando a gente compara com países como é o caso do Japão, nesses quesitos a gente perde de lavada. Eu vou começar numerando aqui, são 9 no total, e eu vou mostrando um por um, vou mostrar como que tá o Japão nesse quesito, nesse determinado índice, e como que o Brasil tá nos seus números atuais. E isso vai mostrar a realidade e a diferença entre os dois países. Então bora lá, sem mais conversa, vamos começar pelo nosso primeiro índice. Primeiro dado é o dado da educação. Como que funciona no Japão, tá? Falar do dado relacionado ao analfabetismo. O analfabetismo no Japão é praticamente zero, galera. Então, tipo assim, o Japão ele possui 0,2% da sua população analfabeta. Então, o que isso quer dizer? Cara, que a taxa de analfabetismo no Japão é praticamente 100%, entendeu? Que não existe analfabetismo lá. Então, é nulo a quantidade de analfabetismo. Mas vamos mais além. No Japão, analfabetismo funcional também é praticamente nulo. E grande parte desse analfabetismo funcional se dá a público idoso, imigrante ou pessoas que necessitam de um atendimento diferenciado para aprendizagem. Mas o que é a diferença do analfabetismo bruto ou total do analfabetismo funcional? O analfabetismo mesmo, normal, ele é aquela pessoa que ela não aprendeu ler nem escrever. Esse é o analfabeto, a pessoa que tem um grau de analfabetismo, ela é a pessoa que não sabe ler nem escrever. O analfabetismo funcional, ele lê, ele sabe escrever, porém ele não consegue interpretações simples, então ele não consegue extrair uma informação de um texto, ele não consegue fazer cálculos básicos de matemática, cálculos de mais, menos, a pessoa não consegue fazer. Então esse é o analfabetismo funcional. Agora vamos ver como que tá o Brasil no quesito de educação, tá? O analfabetismo no Brasil, ele atinge um patamar de 4,9% da população, ou seja, praticamente 5% da população é analfabeta, entendeu? E isso representa em números 8,4 milhões de pessoas no país são analfabetos, ou seja, é um índice muito alto. Só que quando você vem para o analfabetismo funcional, praticamente 3 pessoas a cada 10 são analfabeta funcional, entendeu? Ou seja, são pessoas que não conseguem fazer uma interpretação de texto simples, muito menos um cálculo básico de matemática. 3 em cada 10. Olha o problema que a gente está criando lá na frente. Só que esse índice mostra algo que é mais complicado ainda, porque é óbvio que esse é o parâmetro nacional, mas quando você faz cortes regionais, você percebe algo muito problemático para a região
do Nordeste em si, porque na região do Nordeste, esse índice sobe para 10%. E de todos esse índice dessas pessoas analfabetas que eu falei aqui, 57% é da região do Nordeste. Então você vê que existe uma diferença muito grande em algumas regiões do país, como o Sul, Sudeste ali, que tem um menor índice dentro do parâmetro com relação ao povo que está no Nordeste. Você vê que lá é um problema muito sério, que o governo precisa olhar para essa região de uma maneira mais incisiva, porque a gente não pode ter uma região que representa 57% de todos os analfabetos do nosso país. Mas vamos para frente. O próximo quesito é o quesito da segurança. E aqui, galera, aqui assim, é muito lavado, porque o índice de segurança do Japão, ele é um dos mais eficientes do mundo e coloca o Japão como um dos países mais seguros do mundo, certo? Então o índice dele, ele pontua 77,3 no índice de segurança, no ranking global, colocando ele aí como o 9º país mais seguro do mundo. E de onde vem esse resultado todo? É simples, baixa criminalidade violenta, ou seja, no Japão existe uma mortalidade de 0,78 pessoas para cada 100 mil habitantes. Isso dá menos de 1.000 mortes por ano, num universo de, sei lá, 100 e poucos milhões de habitantes que tem no Japão, entendeu? Então, assim, a taxa de homicídio no Japão é muito pequena. Isso daí reflete em outros quesitos, por exemplo, segurança na rua. Crimes violentos na rua ou assaltos à mão armada são extremamente raros, permitindo a circulação noturna em grandes metrópoles sem preocupação com integridade física. Então lá você pode andar muito naturalmente, coisa que aqui no Brasil você não consegue. Por exemplo, você vai na Avenida Paulista, por exemplo, você não dá pra você ficar com o celular filmando a rua o tempo inteiro, porque pode vir qualquer hora uma pessoa e roubar seu celular. Lá você já tem um pouco mais de segurança, você vê o policiamento muito presente e a lei deles é mais rígida e mais dura com relação a esse tipo de crime também. Então lá tem muitos delitos menores, o foco lá que acontece muitas vezes são pequenos furtos, entendeu? As coisas que chegam às vezes pra polícia é muito pouco relacionado com os que chegam no Brasil, tanto é que a polícia aqui no Brasil ela é saturada, ela não consegue ir atrás de todo boletim de ocorrência que é aberto, porque é muita coisa, é muito roubo, é muito assalto, é muito assalto à mão armada, roubo de loja, roubo de... Cara, é muita diferença. E nos dados, pra você ver, eu mostrei 0,78 para cada 100 mil habitantes, olha como que é, por exemplo, no Brasil. No Brasil, são 20,1 mortes para cada 100 mil habitantes. Ou seja, é um total de 42.590 assassinatos por ano. Olha a diferença, isso dá mais de 40 vezes a quantidade de pessoas que morrem por morte violenta no Brasil do que no Japão. Então, assim, e esses dados, é óbvio que você olha um parâmetro nacional, só que quando você faz o recorte por regiões, você vê o mesmo problema que eu citei na educação. Existem regiões que são menos violentas, que normalmente é a região sul do país, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e regiões mais violentas são regiões do Nordeste. E aí você tem Amapá com 45 mortes para cada 100 mil habitantes, seguido pela Bahia, que são 40 mortes para cada 100 mil habitantes. Então você vê que a gente tem um problema crônico no Nordeste que envolve educação, saúde, que nós vamos falar disso também, e violência, segurança pública. Então é uma tríplice problema pro país que precisa ser resolvido, porque é problemas que um vai gerando o outro. Você tem uma educação ruim, aquilo ali vai gerar uma dependência maior, pessoas mais violentas e consecutivamente vai ter problema com saúde também, entendeu? Então assim, é um problema que precisa ser sanado e mais do que urgente. Já passou da hora do governo federal começar a olhar para essa região com um pouco mais de cuidado. E aí chegamos no quesito da saúde, que vamos falar aqui agora. O sistema de saúde no Japão é considerado um dos mais avançados no mundo, com um índice de qualidade classificado como muito elevado, ou seja, cerca de 79,85 pontos no ranking global chamado Numbel. Essa excelência na saúde do Japão, ela se dá muito pela expectativa de vida do japonês, a baixa taxa de mortalidade infantil. E é óbvio que lá eles têm seguro obrigatório, que todo japonês precisa ter esse seguro. Então, quando eles precisam de um atendimento médico, você paga um percentual X e o governo paga o outro percentual. Então, é um conjunto de fatores que ajuda a saúde a ser uma das mais eficientes do mundo. Então, ali mistura setor público com setor privado, entendeu? E aí as coisas funcionam. Não fica tudo nas costas do governo. A população ajuda também, como um todo. Diferente aqui no Brasil, que todo mundo acha o tempo inteiro que o governo tem que fazer tudo. E não. Na verdade, se cada um fizesse uma parte,
morte, a gente teria uma qualidade de vida muito melhor do que a gente tem hoje. Agora, quando a gente vem pro Brasil, a pontuação do Brasil no número é de 59,25%. Isso classifica o Brasil como moderado no quesito saúde. Então, o Japão tá num quesito muito elevado, ou seja, uma saúde boa, e o Brasil tá num quesito moderado. Vamos pro quesito transporte público, tá? O Japão, ele é mundialmente famoso por ter um transporte público mais eficiente do planeta, ou um dos mais eficientes do planeta. E essa eficiência toda, ela se dá pela sua pontualidade extrema, segurança e alta eficiência, onde você possui lá uma malha ferroviária que integra metrôs e trens, trazendo o pessoal da ilha para a região mais urbana do país. E sem contar que você tem pontos importantíssimos ali no transporte público do Japão, como é o caso de pagamento unificado, que é uma coisa que ajuda muito o cidadão, onde eles têm cartões pré-pagos e eles fazem as recargas desses cartões e usam até em lojas de conveniências ou outros postos que existem lá no Japão. E além disso daí, você tem também o quesito de controle da região e do horário onde está aquele determinado trem que você vai pegar. Então você consegue fazer esse controle online 24 horas, o que facilita muitas vezes o seu planejamento de horário e os locais que você precisam ir. Então isso dá uma eficiência muito grande no transporte público japonês. Mas, e no Brasil? Como que o nosso transporte público aqui no país está? No Brasil, existe um índice do FGV Transportes, que é o Índice de Qualidade de Mobilidade Urbana. Esse índice mostra que 63,2% da população classifica o nosso transporte público como muito negativa. Ou seja, é um reflexo da sociedade mostrando que nosso transporte público não é nada eficiente. E por conta disso, nos últimos anos, quase 1/3 da população deixou de usar o transporte público justamente por esse índice negativo e por essa percepção da população com relação ao nosso transporte público. Por ser tão ineficiente desse jeito, as pessoas procuram outras ferramentas para poder se locomover e ir no trabalho. Coisas que é diferente em país de primeiro mundo. País de primeiro mundo, normalmente você vê empresários, médicos, doutores indo de trem, metrôs para o trabalho. Aqui no Brasil é muito difícil. No Brasil, normalmente, quem usa transporte público é a classe mais baixa que não tem como se locomover para o seu trabalho, a não ser pegando um metrô ou até mesmo indo de ônibus, que é mais normal do que cidades menores do que, por exemplo, o Grande São Paulo, né? Índice de Desenvolvimento Humano. Aqui o bicho começa a pegar. O Japão possui um IDH de 0,925, ou seja, esse IDH é classificado como muito alto. O país ele ocupa uma das principais posições no ranking global, figurando frequentemente para os 20 primeiros dos quase 200 países avaliados pela ONU, tá? E o sucesso desse índice japonês, ele se dá em 3 principais pilares, e que são eles: a longevidade, a educação e a renda da população. Já no Brasil, o nosso índice está em 0,805 em sua última medição, ingressando aí pela primeira vez na categoria de muito alto. Porém, esse índice só nos coloca na 84ª posição no ranking global, ou seja, mesmo que a nossa pontuação ainda pareça alta e muito elevada, o nosso lugar e a nossa posição no ranking global é muito baixa, pensando que tem aí 200 países que é avaliado o IDH. Só que é a mesma situação. Quando você faz um recorte do país, você vê algo mais assustador. Por exemplo, quando o índice é ajustado para refletir a desigualdade social, a pontuação nacional cai de 0,805 para 0,641. E isso rebaixaria a média brasileira para a faixa de médio desenvolvido. Então, quando você vê esses recortes, você percebe que, na verdade, a gente tem que melhorar muito ainda para a gente poder chegar a ser um país desenvolvido. E aí chegamos no PIB per capita. O PIB per capita nominal no Japão é em torno de 35.703 dólares. O que é o PIB per capita, tá? É o que o país produz, é a produtividade do país, dividido pela quantidade da população. Não necessariamente quer dizer que a população ganha 35 mil dólares, entendeu? Porque isso existe lá sim uma desigualdade, aí tem pessoas que ganham muito mais, concentram uma maior parte do dinheiro em uma quantidade menor de pessoas e a maioria ganha um valor menor. Só que você vê que o índice lá é alto, de 35 mil dólares. E isso coloca o Japão na 24ª posição da OCDE. Ou seja, do PIB per capita, o Japão é como se estivesse em 24º lugar, que é um índice relacionado pela OCDE. E o Brasil? Como que o Brasil tá? O PIB per capita do Brasil hoje é de 10.700
dólares por pessoa, como eu já falei. Não quer dizer que as pessoas ganham, na média aqui, 10.700 dólares. Não é isso, porque num país onde o salário mínimo aí é em torno de 1.600 reais, tem muita gente que ganha 2, 3 mil reais e tem que sobreviver com isso. Só que porque existe uma concentração de renda numa galera mais alta e uma concentração de renda menor numa galera mais baixa. E aí você equaliza e faz a média. Esse índice do PIB per capita coloca o Brasil na posição de 100º lugar no índice, no ranking global da OCDE. Ou seja, o Brasil tá na posição de número 100 no índice do PIB per capita. Mais uma lavada do Japão em cima do Brasil. E agora chegamos em mais um índice, que é o índice de corrupção. Ou seja, esse índice é o índice da percepção de corrupção do país. E aí, cara, o Japão nesse quesito é mais uma lavada em cima do Brasil, tá? Então aqui nós já tá 8-0 pro Japão. E que esse índice nos mostra? O índice de percepção de corrupção, que é o IPC, ele mostra que o Japão, ele obteve 71 pontos em uma escala de 0 a 100. Ou seja, esse índice mostra que a percepção da corrupção no Japão, ela é baixa, entendeu? Então, esse índice, quanto mais alto for, menor a percepção da corrupção. Então, no ranking, o Japão, ele figura aí na 18ª posição em torno de 180 países avaliados. Então, ele tá bem localizado também, tá bem ranqueado. Diferente, lógico, do nosso Brasilzão, porque quando se fala em corrupção, cara, qual país melhor para falar de corrupção do que o Brasil, né? Então, assim, no índice global da paz, o Brasil, ele figura na 124ª posição, ou seja, posição número 124 no índice de percepção de corrupção. Só que aqui, galera, tem um quesito mais importante ainda, que além da gente estar muito mal pontuado no quesito de corrupção, ou seja, o Brasil é um país que demonstra que, cara, aqui existe muita corrupção. Então esse é a percepção que as outras nações têm com relação ao Brasil. Só que ele tem um outro dado aqui, que é o dado figurado no ACLED, que é Armed Conflict Location e Event Data Project. O que esse dado mostra? Ele é um ranking que mede o risco de civis, atuação de grupos armados e violência. E aqui, galera, a gente pontua, a gente tá no ranking dele em 7º lugar. O Brasil mostra que ele é tão violento quanto países que estão em guerra. Então, assim, a gente tá muito mal posicionado quando o quesito é segurança, quando o quesito é educação, quando o quesito é saúde e corrupção também. E aqui eu deixei esse índice por último. Por quê? Porque isso daqui mostra o reflexo da nossa sociedade, entendeu? Então, quando você tem um país que a corrupção é dominante, todo o restante, todos os dados, todos os índices vão ser alarmantes, porque a corrupção drena o dinheiro das áreas que a gente mencionou aqui. Então, se você tá mal na educação, se você tá mal na saúde, se você tá mal na segurança pública, tudo relacionado com a corrupção. Então, se a gente não coloca pessoas bem gabaritadas, pessoas honestas no governo, pessoas que vão pensar no país do futuro, a gente estará colocando só pessoas que vai roubar o seu dinheiro, e esse dinheiro que deveria chegar para a sociedade, ela não chega, porque ela vai embora. E aí, meu amigo, a gente perde de lavada para países de primeiro mundo, como é o caso do Japão. E isso que eu nem citei, que o Japão tem Goku, Vegeta e essa galera toda do Dragon Ball, que, meu amigo, aí quando eles transformam Super Saiyajin, aí eles batem na gente de todos os lados, né? Mas, enfim. Se você gostou desse conteúdo, já escreve aí nos comentários se você conhecia esse lado do Japão e esse lado do Brasil, se você já tinha pesquisado esses dados, se você tinha noção que a nossa situação era bem alarmante, e se você gostou do conteúdo, já curte, se inscreva no canal, ative o sininho para notificações de vídeos novos. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e fui!